Olá, está começando agora o Jornal da Câmara nesta quinta-feira, dia 17 de setembro, e nós vamos destacar o que é notícia no Legislativo Municipal. Na terça-feira, antes da sessão ordinária, tivemos mais uma reunião da Comissão Especial de Estudos sobre o debate da reabertura do comércio em Ribeirão Preto. E o nosso repórter André Luiz de Jesus acompanhou tudo. Vamos saber mais detalhes? O consultor de negócios da CPFL, Marcos Mielo, foi ouvido nesta terça-feira, 15 de setembro, pela Comissão Especial de Estudos, que vem debatendo soluções para a reabertura do comércio em Ribeirão Preto. Mielo relatou as medidas tomadas pela empresa para amenizar o prejuízo dos consumidores durante a pandemia. De acordo com ele, o corte de energia por falta de pagamento em residências e empresas estava suspenso até a mudança da fase vermelha para amarela. Após a mudança de fase, os cortes foram retomados, mas a empresa passou a oferecer formas de negociação das dívidas, como parcelamento com prazo estendido no boleto ou cartão de crédito. Mielo disse ainda que apenas a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, é que tem autonomia para oferecer benefícios, como os descontos nos valores ou teto para isenção da cobrança. Representantes de segmentos comerciais da cidade questionaram a taxa de juros cobrada pela CPFL e discordaram do consultor, alegando que a empresa poderia sim ter fixado juros menores que o estipulado pela agência reguladora. O presidente da comissão apresentou uma proposta elaborada pelos comerciantes que inclui o parcelamento das dívidas em até 24 meses, cobrança de juros pela taxa Selic, isenção de multa aos parcelamentos atrasados e revisão das cobranças sobre a demanda não consumida durante a pandemia. A proposta será apresentada à diretoria da CPFL e, segundo Marcos Mielo, uma resposta será dada em até 15 dias. As sugestões também serão enviadas pela comissão ao Ministério Público. Na sequência, foi realizada a sessão com 2 projetos e o repórter Paulo Bahia tem mais informações para vocês. Na última terça-feira, dia 15 de setembro, os vereadores realizaram mais uma sessão ordinária. Na pauta, a discussão de 2 matérias. A primeira matéria da ordem do dia é o projeto de lei complementar que autoriza a instalação e o funcionamento das instituições de longa permanência para idosos nas áreas classificadas como uso não residencial, uso residencial e estritamente residencial, localizadas em Ribeirão Preto. O projeto ficou sem parecer da Comissão de Constituição e Justiça e foi justificada pelo autor, que deverá realizar audiência pública para discutir o mesmo. Na sequência, foi discutido o projeto de lei complementar do Executivo Municipal, que autoriza a Prefeitura de Ribeirão Preto a conceder direito real de uso à Associação Pedagógica Jatobá. A matéria também estava sem parecer da Comissão de Constituição e Justiça e não foi votada. Na quarta-feira, a Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico se reuniu no plenário da Câmara Municipal. E o repórter André Luiz de Jesus tem mais informações para vocês. A Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico da Câmara Municipal realizou na tarde desta quarta-feira, 16 de setembro, uma reunião para discutir o protocolo de retomada das atividades no setor de eventos da cidade. Participaram do encontro representantes do setor que questionaram aspectos do decreto divulgado pela Prefeitura que, em tese, não atenderiam às necessidades para um retorno seguro em termos jurídicos dos eventos sociais e reclamaram da falta de diálogo da Prefeitura com o setor. O secretário municipal de Turismo de Ribeirão, Eduardo Molina, pontuou que, apesar da necessidade de retorno das atividades, o enfrentamento da pandemia tem se dado de forma gradual e que a cidade depende muito do que se decide no plano estadual de combate. Ele lembrou ainda que foram mais de 600 mortes de Covid-19 em Ribeirão Preto e que todos os cuidados relativos a um retorno seguro das atividades são prioridade no momento. Na sequência, ainda na quarta-feira, tivemos uma reunião da Comissão Especial de Estudos que investiga as filas de atendimento para pacientes da saúde mental no município de Ribeirão Preto. E o nosso repórter Paulo Bahia tem todos os detalhes para vocês. A CE sobre a saúde mental em Ribeirão Preto se reuniu na tarde da última quarta-feira para ouvir a coordenadora regional do CVV, Centro de Valorização da Vida, Shirlene Stefanelli.
aproveitando o mês da campanha Setembro Amarelo de prevenção do suicídio. A coordenadora trouxe alguns números sobre o tema. Trazendo aqui um pouco de números, que eu sei que vocês gostam de números, na faixa etária entre 15 e 29 anos, o suicídio é a segunda causa da morte, e no Brasil ele é considerado a quarta causa de morte por suicídio. 75% dos casos de suicídio no mundo ocorrem em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. 90% dos casos eles podem ser prevenidos por serem os suicidas portadores de transtornos mentais, muitas vezes não diagnosticados. O Brasil é o 8º país em número absoluto de suicídios e a taxa do Brasil subiu de 5,3% para 5,8%, e isso é um aumento significativo para a nossa população. Entre as explanações, Chilene ressaltou o número de voluntários do centro em 2009, que aumentou. Porém, em 2020, devido à pandemia, houve uma queda, o que obrigou o CVV a se reinventar. No ano de 2019, ele teve o maior crescimento em número de voluntários e postos de atendimento nesses quase 60 anos de CVV. Comemoramos esses 58 anos de atividades em março, com um quadro de voluntários, um crescimento de 40%. Com a pandemia, nós tivemos perdas no início de março, abril, com os voluntários, não podendo ir aos postos fazer os atendimentos. Com isso, nós incrementamos, nós já tínhamos o atendimento virtual, ele não atingia, não tinha login, né, para muitos voluntários, então a gente foi criado um novo sistema e hoje a maioria, 60% dos atendimentos são feitos remotamente. Os voluntários foram voltando e neste Setembro Amarelo, no dia 10, a gente comemorou assim, com muita gratidão, uma fila muito pequena, praticamente zero, né? E isso é um momento histórico na nossa história, porque a gente sempre tem muita fila. Esse ano, o centro ainda tem algumas metas a serem batidas. Segundo o presidente da instituição, os maiores desafios do CVV para este ano de 2020 continua sendo a busca por novos voluntários para todas as frentes de trabalho, para o funcionamento do sistema digital do 188, formação de voluntários e abertura de novos postos. Encerrando as explanações, a coordenadora explicou o procedimento para quem quiser se tornar um voluntário do CVV. Nós temos o curso online, que é entrar no nosso site cvv.org.br, na aba voluntário, vocês encontram ali a inscrição, selecionando o estado, a cidade que se encontra, e temos ali várias datas para fazer o curso. É necessário ter 18 anos, 4 horas semanais para fazer o plantão. Para ser voluntário é isso, é uma pessoa comum. E logo mais teremos a sessão ordinária. O repórter Paulo Bahia traz a ordem do dia. Olá, Jane, olá, amigo que acompanha o Jornal da Câmara. Na sessão ordinária desta quinta-feira, os vereadores vão discutir pauta com 3 projetos, sendo 2 vetos do Executivo Municipal. O primeiro veto a ser discutido é sobre o projeto de lei que institui a política municipal pela primeira infância em Ribeirão Preto. O outro veto discutido do prefeito municipal é ao projeto de lei que dispõe sobre ampliação de leitos por meio de parcerias com unidades hospitalares da rede privada para combate à pandemia de Covid-19. E em primeira e segunda discussões, finalizando a pauta do dia, o projeto de lei complementar do prefeito municipal, que institui o Conselho Municipal de Segurança Pública de Ribeirão Preto. Voltamos com você, Giane Sá. Hoje também teremos a reunião da Comissão Permanente do Meio Ambiente.
Todas essas informações vocês podem assistir na próxima edição do jornal. E assim encerramos a edição de hoje do jornal. Lembrando que na próxima terça-feira, dia 22 de setembro, estaremos aqui com mais notícias do Legislativo para vocês. Até lá!